Ela estava na chuva. Não uma chuva qualquer, mas aquela que pega tudo de surpresa. Pesada, reta, transformando o branco do vestido em algo que lembrava papel encharcado. Vi a mensagem no pulso do volante. Apenas 3 palavras que pareciam uma bomba. Venha me buscar. Atrás da tela, o filtro da chuva borrava as luzes da estrada. Os limpadores do para-brisa marcavam um ritmo quase humano, esforçado. Parei no acostamento. Engoli um pedaço de silêncio e liguei. A voz dela, no outro lado, era a mesma que eu conhecia há meses. Firme onde precisava ser. Uma corda tensa que não deixava a ponta solta. Eles chegaram, e eu não tenho tempo. Não me pediu explicações. Não precisava. Em 20 minutos eu tinha a caminhonete com o banco ainda quente do trabalho, o cheiro de serragem e lã molhada impedindo que eu pensasse demais. Quando cheguei, ela estava ali, suja de chuva, os cabelos presos num nó torto, os sapatos esquecidos na sogra. Segurava uma garrafa semi-cheia de champanhe como se fosse um sinal de rendição. Fiz o que qualquer homem prático faria. Abri a porta do passageiro, ajudei a encolher o vestido molhado para que ela coubesse no banco e ouvi, do jeito mais direto que sei, o que estava acontecendo. Julian, o tal irmão por parte de marido, um homem que sabia imprimir medo com contratos e olhares, havia encontrado uma brecha para tirar dela a pousada. Garantidor, disse ele para os credores. Sem um vínculo formal, o contrato pode ser anulado. Era a linguagem dos que manejam números ao invés de pessoas. Fina, precisa, fria. Ela sofreu. Não era incapaz. Nunca foi. Genevieve era a dona do inn, a mulher que guardava a lista de hóspedes como se guardasse calendários de aniversários. Ela administrava com mãos firmes e olhos cansados. Mas havia dívidas, um investimento mal calculado por um antigo sócio, e um parágrafo num papel que traduzia vulnerabilidade em verbos legais. Eu podia ouvir o tremor nas palavras dela. E, no lugar de ter uma solução limpa, tive uma piada que, colocada ali com o peso de uma promessa, se tornou algo muito maior. No porão da pousada, semanas antes, tínhamos bebido vinho barato e contado besteiras para afastar a dor da noite mal dormida. Eu havia dito, sem pensar: se um dia precisar, eu me caso com você só para aparecer no papel. Rimos. As tábuas do porão rangeram sob o peso daquelas risadas. Mas quando a ameaça bateu na porta, aquela piada não parecia tão leve. Não me iluminei com heroísmo. Pensei com a mesma frieza prática com que enxergo um piso que range. Se havia um jeito de estancar a sangria, por que não tentar? Ela me perguntou se eu topava, e eu concordei. Não havia sedução nessa decisão. Havia raiva do tipo que se converte em ação, e uma espécie de cuidado que não me deixa dormir se a cama do outro está afundando. Concordamos ali, no sentido claro do verbo. Ela queria proteção. Eu ofereci companhia formal. Ambos sabíamos o que aquilo significava. Consentimento, expresso em voz baixa, com as mãos sujas de serragem se encontrando numa promessa silenciosa. Saí de lá pensando que talvez fosse errado. E o pior, sabia que, se fosse preciso de novo, eu faria a mesma coisa. Fique até o final para entender por que digo isso. No cartório foram 3 minutos. 3 minutos, e uma caneta preta correndo em folhas brancas que cheiravam a limpador de piso e burocracia. Marcos, que sempre foi mais que um amigo, era o cara que levantava escoras quando o telhado ameaçava cair. Assinou como testemunha. A cerimônia não tinha votos, não tinha flores, não tinha mães sorrindo. Tinha apenas papel. Havia algo de ridículo naquele teatro administrativo, e ao mesmo tempo havia uma gravidade que me apertou o peito. Ali, diante de um funcionário cansado, eu aceitaria uma responsabilidade que não era só social, era legal. Saímos do cartório com olhares alheios que tentaram encaixar a cena em alguma narrativa pronta. Para alguns foi um escândalo, para outros, um conto urbano. Para nós, foi um mecanismo temporário. Mudou a rotina quase que imediatamente. Ela foi para o meu apartamento, levando consigo um pedaço da pousada, um cobertor com cheiro de canela, alguns pratos, um livro de receitas rabiscado. Eu virei o homem que conserta as coisas, debaixo do assoalho da cozinha, com a lâmpada tremendo e a chuva batendo contra a janela.
Percebi o que o trabalho físico faz. Ele traduz afeto em ação. Eu punha a mão na madeira, soldava uma dobradiça, e a confiança que vinha de ver as coisas funcionarem era um remédio torto. Nós éramos colegas de equipe mais do que amantes naquela fase. Ela comandava as reservas por telefone enquanto eu baixava portas e negociava com fornecedores. Contratamos 2 homens para arrumar a calha que tinha cedido. Comprei materiais que fariam o seguro olhar 2 vezes, e Marcos trouxe homens de confiança para reforçar o piso do salão. Havia suor, sujeira e um modo de intimidade tão simples que não precisava de palavras grandiosas. Dividir uma xícara quente de café ao final de uma tarde de trabalho, mãos encontrando-se por cima de uma tábua para segurar uma peça, o calor que irradiava do motor da caminhonete no começo da manhã. E, claro, havia os olhares. A encenação era pública. Para o banco, para os vizinhos, para os hóspedes que continuavam chegando apesar da crise, éramos um casal. A gente aprendeu a atuar bem. Passeios curtos, sorrisos ensaiados, uma distância que mantinha o fingimento crível. Mas por baixo do roteiro, as conversas foram mudando. De planos práticos como onde vamos colocar a caixa de ferramentas, surgiam perguntas pequenas demais para parecer românticas, mas grandes na carga. Você come quando não está ocupada? Você descansa hoje? A intimidade cresceu no espaço onde o trabalho era o altar. Julian não ficou parado. Sua pressão veio em cartas formais, em telefonemas que exalavam paciência calculada, em verificações do seguro que ele conseguia acionar como quem puxa uma alavanca. A primeira vez que a carta chegou, senti o ar sair do corpo dela. Era um lembrete frio de que ele não precisaria derrubar a porta. Bastava fazer o processo demorar até que os credores apertassem. No escritório do underwriter, numa sala cinzenta com uma máquina de café que não funcionava direito, descobrimos que havia uma condição. As reformas precisavam ser documentadas, o risco precisava ser avaliado. Tudo aquilo que o trabalho tinha produzido precisava agora virar prova. Foi aí que a nossa encenação começou a ter materialidade. Marcos foi essencial. Quando eu precisava de um atestado técnico, ele conhecia alguém que poderia assinar um relatório condizente com o que havíamos feito. Não por fraude, repetindo para mim mesmo toda hora, mas porque precisávamos provar a realidade do esforço que havia sido colocado ali. Notas fiscais dos materiais, fotos dos reparos, testemunhas que confirmassem o trabalho. Mantivemos a legalidade nas bordas, e tentamos cobrir cada passo com transparência. Era um jogo de organização e paciência contra a habilidade de Julian de usar o tempo como arma. Houve uma noite que eu nunca esqueci. Era a véspera do grande baile de arrecadação da cidade. O evento em que o Inn sempre aparecia como peça central, uma vitrine de tradição. Julian enviou um advogado com papéis na mão e um sorriso seco. Se o seguro for cancelado antes do evento, disse ele, a prefeitura pode reverter a licença. A ameaça pairou no ar. Naquele salão com as luzes quentes nos vestidos que brilhavam, eu senti que tudo podia ruir num sopro. A tensão era o tipo que se instala entre as costuras. Você sabe que qualquer puxão errático pode desmanchar a roupa inteira. Fiz algo que talvez seja o que melhor sei fazer. Organizei. Reforcei o piso do salão às pressas, garanti que o casco da cozinha estivesse à prova de inspeção, apostei numa vistoria antecipada com o fiscal municipal. Naquela semana, eu virei funcionário público por um instante. Falei com o fiscal com a calma curta de quem já lidou com problemas maiores que um pedido de licença. Marcos entrou com papéis. Eu mostrei a foto do assoalho novo. Genevieve explicou ao comitê do evento como os hóspedes eram tratados. Enchemos a sala de documentos até que ninguém mais pudesse sequer pensar em dizer que havia abandono. O baile foi opulento e desajeitado. Senti olhares, comentários sussurrados, e um assessor tentando pensar uma contradição em alguma fala nossa. Julian pulou entre os convidados como um urubu que procura dissolver dignidade alheia. Ele não precisou gritar. Bastou olhar com desdém. E quando a linha entre atuação e verdade se rompeu, aconteceu. Algo em mim cedeu, e no meio do salão, com músicas que tentavam colorir o ar, eu peguei a mão dela. Não foi planejado. Não foi romântico como nos filmes. Foi um gesto bruto, necessário. A mão dela encaixou na minha, com as palmas suadas, e por um minuto nós esquecemos os papéis. A reação de Julian foi rápida. Depois do evento, veio o pedido formal de uma audiência, contestando o vínculo conjugal, sugerindo que o casamento era apenas um artifício para fraudar garantias.
Era a acusação que tem o poder de transformar um ato de proteção em problema legal. Tivemos que aparecer em frente a um painel de pessoas que, por dever, analisavam a sinceridade do nosso arranjo. Ali, a nossa encenação foi testada de maneira crua. Tinham perguntas sobre convivência, sobre contas conjuntas, sobre hábitos. A defesa precisava provar que aquilo não era uma burla, e eu tive que falar sobre nossas noites de concerto como se fossem provas de afeto. Na audiência, a pergunta que mais me apertou foi uma que eu mesmo fiz em voz baixa. Até que ponto eu me comprometi? Dizer, eu faria de novo, parecia presumir que eu tinha avaliado e escolhido corretamente. O que me salvou foi a honestidade. Falamos com franqueza, explicamos os motivos práticos, dissemos que havia consentimento claro, que a decisão era de ambos. Mostramos recibos, mensagens, a assinatura de Marcos como testemunha. Não tentamos vender uma história bonita. Contamos os fatos como quem presta contas de uma reforma. Com fotos antes e depois, com datas, com nomes. E durante todo esse processo, Julian continuou a puxar cordas. Chegou um dia em que usou um assessor de risco para questionar a validade do seguro baseado em indícios de má-fé. Foi um ataque aos nossos nervos. Havia cartas que exigiam respostas rápidas, prazos que se encurtavam, e o risco real de os credores enterrando a pousada em papéis. Eu poderia ter respondido com violência, não do tipo físico, mas do tipo que usa informações para esmagar. Mas havia uma linha que não cruzei. Em vez disso, concentrei a defesa naquilo que sabíamos controlar. A qualidade do trabalho, a documentação, a prova de que a pousada não estava abandonada. Enquanto isso, as peças menores da nossa vida iam se encaixando. Cozinhar juntos era um ato de conciliação. Arrumar a goteira sob a janela virou desculpa para tirar a mão das ferramentas e segurar um copo de vinho pela primeira vez, sem temporizar o gesto. Genevieve começou a confiar em algo que não era só minha competência. Era a presença. Quando eu não sabia a resposta para uma planilha, ela tinha dados na cabeça. Quando eu não tinha paciência para entrevistas com o fornecedor, ela falava com uma convicção que fazia tudo parecer menos precário. A vitória não veio em um só movimento. Vence-se em pequenos capítulos. Uma notificação arquivada em nosso favor, um laudo técnico que confirmou a adequação do local, um credor que aceitou renegociar. Julian recuou, não por gentileza, mas por cálculo. O custo de prolongar o litígio começara a superar o benefício que ele pretendia obter. Mesmo assim, não fizemos disso motivo para a festa. Afinal, o risco continuava existindo. O que mudava era que agora a exposição era menor, porque havíamos transformado nossa encenação em prova tangível. E então veio o momento que mudou o que éramos. Numa manhã clara, depois de meses de trabalho, ela me trouxe um envelope. Não havia teatralidade. Sentamos na escada dos fundos da pousada, as mãos ainda com um pouco de poeira, e ela disse: "Eu não quero que isso seja só um amparo para mim." Olhei para ela. A chuva que tinha marcado o começo parecia agora uma lembrança distante. Ela abriu o envelope. Um rascunho de escritura propondo uma divisão justa do título da pousada. Metade e metade, sem armadilhas. Não era uma oferta para aliviar minha culpa. Era uma proposta de igualdade. Houve um silêncio que não era vazio. Era um silêncio que cobria os meses de convivência que, por muitas razões, tinha se tornado intimidade genuína. Ela falava de risco e de parceria com uma clareza que mostrava que não buscava dependência. "Eu quero dividir o risco porque eu não quero que você ache que tem que carregar isso sozinho", disse. A escolha de Genevieve ali era a tradução definitiva de consentimento. Ela transformou um ato que começou como proteção em uma aliança deliberada. Assinei a proposta na hora. Ambos fomos ao cartório novamente. Desta vez para uma escritura que não era improviso, mas sim um pacto de troca de responsabilidades. No processo de formalizar a igualdade, conversamos com um advogado experiente. Não quisemos cometer ridículos. Queríamos que tudo estivesse dentro do escopo possível. Ele nos explicou cláusulas, sugeriu garantias e mostrou caminhos para mitigar riscos futuros. Não era um conto de solução mágica, era planejamento. Eu aprendi que agir por impulso pode salvar o presente, mas ordenar o futuro exige sofisticação e cuidado. As coisas não viraram um conto de fada instantâneo. Havia contas. Havia noites sem dormir. Havia cheques a conciliar. Mas havia também rotinas que valiam mais que todas as economias. Acordar às 6 para consertar uma janela,
parar para tomar café juntos, dividir as decisões administrativas, sem que nenhum de nós assumisse o papel de salvador. O trabalho manual seguiu sendo a nossa língua. Cada parafuso apertado era um pacto renovado. E o amor, quando entrou, entrou devagar, como quem aprende uma nova habilidade. Muita prática, poucos palavrões, pequenos acertos. Houve um beijo, sim, mas não foi o ponto final. Foi consequência. A primeira vez que nos beijamos de verdade foi depois de um dia inteiro em que eu e Marcos tínhamos levantado um arco que sustentava a nova varanda. Ela veio até a gente com as mãos sujas, pegou minha cara com as palmas e me beijou de maneira que não precisava de plateia. Foi simples. Foi íntimo. Antes disso, eu poderia ter dito que aquilo estava errado. Mas no exato momento, a sensação foi outra. Certa, inevitável. Não justifico com romance barato. Apenas afirmo que havia um enraizamento entre nós. E ainda assim, no fim das contas, continuo dizendo a frase que me acompanha desde o primeiro impulso. Isso é errado. E o pior é que eu faria o mesmo. Errado, porque tomei uma decisão que mexeu com o legal e o pessoal de alguém, porque usei minha posição de força sem perguntar ao mundo se isso era aceitável. Errado porque há uma linha tênue entre proteger e invadir. Mas eu faria de novo porque vi onde a indiferença leva. Ao abandono, à ruína silenciosa de um lugar que abriga vidas. Eu faria de novo porque, no choque entre a burocracia e a dignidade humana, escolhi estar do lado de quem arriscava o pão de cada dia. A nossa assinatura na escritura final foi menos triunfal do que eu imaginava. Foi uma formalidade com o peso de decisões longas. Sentamos lado a lado, as mãos tocando a mesa de madeira, e lemos as cláusulas que agora nos ligavam. Não havia herói. Havia 2 adultos assumindo riscos de forma equitativa. A restauração do prédio continuou, mas agora havia uma sensação de que não era apenas meu trabalho reparar aquilo. Era nosso projeto. As escadas passaram a ranger diferente, como se lembrassem que agora, o peso distribuía-se por 2. No fim da tarde, quando o sol caiu macio sobre o telhado novo, e o cheiro de serragem se misturou com o perfume que ela usa nos dias de festa, fiquei pensando em como as coisas mudam quando alguém decide ficar. A cidade continuou com seus boatos e suas motivações. Julian foi recuando como um predador que percebeu que um alvo tinha deixado de ser vulnerável. Ele não virou vilão de novela. Ele foi apenas um homem usando o que tinha à mão para tentar vencer. Nós respondemos com trabalho, documentação e, por que não dizer, ternura. Coisa rara às vezes. O último gesto que me marcou foi simples. Encontrei-a varrendo a calçada da pousada em um domingo preguiçoso. Ela olhou para mim, sorriu com os olhos e disse: "Obrigada por ter vindo, mesmo na chuva." Não foi um pedido de desculpas. Foi um reconhecimento. Respondi com a mesma honestidade. Eu sei que foi uma escolha estranha. Pode ter sido errado. Mas eu faria tudo de novo. E ela riu, não de deboche, mas de entendimento. Ela me puxou pela mão, e por um momento, a pousada deixou de ser uma propriedade para ser um lar. Não estou buscando absolvição. Não espero que as pessoas deixem de questionar o que fizemos. Se alguém acha que a ética foi sacrificada, é um direito. A nossa história é uma soma de manobras e arrependimentos, de gestos práticos que se tornaram afeto. Se há culpa, ela mora nas frestas. Se há justiça, ela veio quando decidimos dividir. Risco, título, trabalho e carinho. E se há aprendizado, foi entender que proteger não é o mesmo que possuir. Se você pudesse escolher entre ver alguém perder tudo e fazer algo que pareça moralmente ambíguo para evitar isso, o que faria? Eu não digo que tenho a resposta universal. Só sei o que escolhi naquele dia chuvoso. Sei também que, olhando para trás, prefiro as mãos que sujam-se para consertar do que as que observam à distância. Antes de encerrar, deixa eu perguntar algo. Você faria o mesmo? Conta nos comentários. Se essa história mexeu com você, inscreve-se e volta para ouvir outras que falam de escolhas erradas e consequências reais. Porque no fim das contas, o que me salva não é a razão, é a companhia. E se me perguntarem outra vez, com uma pousada em risco e uma mulher que precisa de alguém que acredite, eu não sei mentir. Eu faria o mesmo.